E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Em vídeos anteriores, vimos que uma força conservativa fica determinada no movimento unidimensional se conhecermos a energia potencial associada em função da posição. Neste vídeo, vamos generalizar esta expressão para o caso tridimensional. No vídeo anterior, vimos que o trabalho realizado por uma força conservativa F corresponde ao negativo da variação de energia potencial associada. E a partir daí, obtivemos a expressão ilustrada abaixo. Vamos admitir agora, para o caso tridimensional, que a partícula sofra um deslocamento na direção do eixo x. Observe o quadro. Vamos admitir que a partícula parte da posição P1 de coordenadas x, y e z e se desloque até a posição P2 de coordenadas x mais Δx, y e z devido à ação da força conservativa F. Observe, analisando a figura, que nesse deslocamento na direção do eixo x, a coordenada y permanece constante, assim como a coordenada z. Sendo assim, eu posso afirmar com segurança que dy é igual a dz, que é igual a zero, pois y e z permanecem constantes. Consequentemente, esses dois termos se anulam nessa igualdade. Logo, essa expressão pode ser reescrita da seguinte forma: a integral da posição P1 até a posição P2 da componente Fx da força conservativa F em função de x, y, z dx é igual ao negativo da variação de energia potencial associada. Muito bem. Eu vou admitir agora que esse deslocamento na direção do eixo x é infinitesimal. Desta forma, eu posso admitir, com boa aproximação, que a componente Fx da força conservativa F permanece praticamente constante durante esse deslocamento. Sendo assim, ela sai da integração e com isso a gente obtém Fx em função de x, y e z que multiplica a integral de P1 a P2 de dx. Essa integral vai nos fornecer simplesmente o deslocamento ΔX. E isso é aproximadamente igual ao negativo da variação de energia potencial associada. A partir daqui, eu vou dividir ambos os membros dessa igualdade por ΔX e vou tomar o limite da razão obtida, fazendo ΔX tender a zero. Com isso, a gente obtém a seguinte expressão. Dividindo por ΔX, o lado esquerdo nos fornece simplesmente Fx de x, y e z. E isso é igual agora ao negativo do limite fazendo ΔX tender a zero, da seguinte razão: U na posição P2, portanto, U em x mais ΔX, YZ, menos U na posição P1, ou seja, U em x, y e z, tudo isso dividido por ΔX. Observe que esse limite corresponde à derivada parcial da energia potencial U em relação à variável x. Consequentemente, eu posso escrever que a componente Fx da força conservativa F em função de x, y e z corresponde ao negativo da derivada parcial da energia potencial U em relação à variável x. Observe a expressão obtida. De maneira análoga, admitindo agora que a partícula sofra um deslocamento apenas na direção do eixo y ou apenas na direção do eixo z, eu posso escrever tranquilamente
que Fy, ou seja, a componente Fy da força conservativa F em função de x, y e z é igual ao negativo da derivada da energia potencial U em relação a y. Logo, a componente Fz da força conservativa F em função de x, y e z corresponde ao negativo da derivada parcial da energia potencial U em relação a z. Note que essas três expressões representam a generalização desta expressão para o caso tridimensional. Observe mais uma vez as expressões obtidas e todo o cálculo realizado até aqui. Recordando agora que a variação infinitesimal de U na energia potencial U, quando a partícula se desloca da posição P1 de coordenadas x, y e z para a posição P2 de coordenadas x mais ΔX, y mais ΔY e z mais ΔZ, é dada por du igual. Então vamos lá. Derivada parcial de U em relação a x dx mais a derivada parcial de U em relação a y dy mais a derivada parcial de U em relação a z dz. E sabendo que a força F conservativa, de forma geral, é dada por... Então vamos lá. A força F é Fx na direção do versor I, portanto, é menos ΔU, ΔX e versor, mais Fy na direção J versor e, portanto, menos ΔU, ΔY, J versor, mais Fz na direção do versor K e, portanto, menos ΔU, ΔZ na direção do versor K. E lembrando que o deslocamento infinitesimal dl é dado por dx e versor mais dy, j versor mais dz, k versor, eu posso escrever, a partir dessas três expressões, a seguinte relação. Observe o quadro. Eu posso escrever que a variação infinitesimal de U na energia potencial U, devido ao deslocamento que eu me referi há pouco, é igual, então vamos lá, ao negativo do produto escalar da força F pelo vetor dl, como era de se esperar, já que o trabalho realizado pela força conservativa F corresponde ao negativo da variação de energia potencial associada. Muito bem? Observe a expressão obtida e toda a análise realizada até aqui. Observando agora, mais uma vez, a expressão de du, vemos que ela pode ser reescrita da seguinte forma. Então vamos lá. Du eu vou escrever como sendo o produto escalar, observe agora, do gradiente da energia potencial U pelo vetor dl, em que o gradiente da energia potencial U, ou simplesmente grade U, é dado por, fica definido por ΔU, ΔX e versor, mais ΔU, ΔY, J versor, mais ΔU, ΔZ, K versor. Muito bem? Observe a definição do gradiente da energia potencial U. Comparando agora essa expressão com essa expressão, vemos facilmente que, enfim, a força conservativa F corresponde ao negativo do gradiente da energia potencial U. Observe aqui as duas maneiras de escrever o gradiente de U. Muito bem? Sendo assim,
se a força F é conservativa e, portanto, possui uma energia potencial associada, eu posso escrever a partir de agora, de forma geral, que a força F corresponde ao negativo do gradiente da energia potencial associada, em que o gradiente de U é definido por essa expressão. Vamos reforçá-la? Del U del X I versor, mais del U del Y J versor, mais del U del Z K versor. Muito bem. Observe mais uma vez as expressões obtidas e todo o cálculo realizado até aqui. Note, a partir dessa expressão, como fica fácil determinar a força conservativa F se você conhece a energia potencial associada. Basta simplesmente calcular o negativo do gradiente da energia potencial U. Para finalizar o vídeo, note ainda que o triângulo invertido corresponde ao operador diferencial vetorial chamado de del. Esse operador é dado por del x I versor mais del y J versor mais del z K versor. Observe mais uma vez no quadro as expressões obtidas e todo o cálculo realizado até aqui. Com isso, eu encerro este vídeo. Até a próxima.